Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elisandro e você está no canal Leilão com Eli. Hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui no trajeto indo para minha primeira arrematação. Para quem viu os vídeos anteriores, viu que eu fiz minha primeira arrematação no Leilão Caixa. Hoje faz exatamente 2 meses desde que eu arrematei lá em setembro. E a gente deu a grande sorte dela estar desocupada, né? Isso facilitou ali o processo de acessar o imóvel, de poder já planejar a reforma. Inclusive a gente está bem no final da reforma, né? Vou mostrar para vocês como que ela tá hoje. Ela tá quase acabada aí. Inclusive eu tô indo para ela agora, né? Eu moro daqui no bairro Xaxim, em Curitiba. Fica a distância de mais ou menos 20 km da casa. Essa casa eu rematei na cidade de Fazenda Rio Grande, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba. É uma cidade que está em expansão aqui na região. Ela vem crescendo há muitos anos, né? Tiveram muitos imóveis, financiamentos e tudo mais. Então lá tem muita oportunidade, sabe? Tem muito imóvel que acaba indo para leilão. Porque, sabe, quanto maior, né, a oferta, né, mais pessoas estão comprando e mais pessoas estão deixando de pagar. E com isso mais imóveis vão para leilão. Essa casa eu peguei ela desocupada. Isso foi uma grande vantagem, porque isso acaba facilitando e adiantando o processo, né? Como era meu primeiro leilão, né? Eu olhei aquela lá e falei, cara, essa é uma oportunidade para eu começar e aprender como que funciona o leilão, né? Porque a gente sabe que no começo a gente tem medo, por mais que a gente estude, veja as pessoas fazendo, pareça ali que a gente sabe, parece que é fácil, né? Ah, vamos lá, vamos fazer. Mas na prática é que você vai aprender mesmo, né? Colocando a mão na massa ali e percebendo como são os detalhes, como você vai ter que resolver as situações. Então eu vou contar para vocês como foi essa experiência para mim, por que eu decidi escolher o leilão de imóveis como forma de investimento. A gente sabe, assim, homens de família, né, vocês que me assistem, a grande maioria são homens, que pensa no investimento extra, uma renda extra para a família. No meu caso, né, eu vinha já buscando alguma forma de ter uma segunda renda. Para quem não sabe, eu sou servidor público federal, trabalho no Ministério Público da União. A gente sabe que, cara, o serviço público paga bem, né? Paga bem comparado com a CLT, mas não é aquela renda suficiente para te tornar independente financeiramente, né? Não é uma coisa que vai te tornar independente, que você vai ficar tranquilo com aquilo. E eu quero mais, né? Eu busco mais para minha família, para os meus filhos e tudo mais. E sei que você, homem também, do outro lado, também busca mais. Então, hoje eu tenho 33 anos. Mas eu já vinha buscando uma forma de renda ali faz bons anos já, 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Pensava ali, já tentei fazer investimento lá em ações, tentei fazer day trade, né? Todo mundo no começo começou aquele negócio de investimentos em ações, day trade. Mas, cara, falar a verdade pra vocês, esses investimentos são investimentos passivos, né? Você coloca o dinheiro lá e não se preocupa, né? Então, obviamente, isso não vai te dar um retorno considerável, que vai te tornar independente financeiramente. Então, de tanto buscar, olhar, eu comecei a descobrir o leilão de imóveis. Isso já faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu descobri. E comecei a estudar. Falei, caramba, é um raro legal, parece ser bacana. Comecei a fazer os cálculos, contas. Caramba, cara, o retorno disso pode ser muito bom. E foquei nisso, cara. Foquei nisso e fiquei estudando sobre isso. Fiz as minhas análises, como eu mostrei nos vídeos anteriores, um painel que eu criei para minha análise, né? Dos leilões caixa. Foquei principalmente nos leilões caixa, justamente porque ele possibilita o financiamento imobiliário, né? E eu não tinha dinheiro à vista para começar. O leilão possibilitou, né? O leilão caixa possibilitou eu poder começar financiando o imóvel, né? Para quem não sabe, o leilão caixa possibilita financiamento de até 95% do valor do imóvel. E eu financiei esse 95%, consegui renda, porque como eu sou servidor público, a renda um pouco mais alta, eu consigo um financiamento maior. Usei de uma estratégia que não tinha dinheiro algum, cara, não comecei com dinheiro nenhum. E fiz a organização financeira de forma que eu conseguisse fazer um empréstimo consignado. E com esse empréstimo eu consegui fazer toda a reforma, todo o mantimento das parcelas. Fiz esse planejamento por 8 meses para que eu conseguisse manter. Então, o próprio empréstimo vai manter o meu financiamento, o meu empréstimo, a reforma e todos os custos envolvidos, que são taxas de cartório, transferência, tudo mais. Foi uma estratégia ousada, arriscada, né? Foi uma dupla alavancagem, vamos dizer assim.
me alavanquei uma vez com o financiamento e mais uma vez com o empréstimo. Porque, cara, eu queria começar logo, eu não queria ficar esperando, entendeu? Porque esse negócio de juntar dinheiro pro mês ali, R$1.000, R$2.000, não dá, cara. Quando você começa a juntar um pouco, surge um imprevisto e você já acaba, sabe, gastando e não consegue mais. Foi dessa forma que eu comecei no leilão. Eu falei, cara, eu vou meter a cara nisso, eu vou fazer acontecer. Claro que a gente tem que analisar os riscos, né, envolvidos, porque a gente sabe que pode ter muito risco envolvido no leilão. E por isso justamente que eu comecei também pelo extrajudicial, né, que é o leilão ali de banco. Não tem esse perigo de ter algum detalhe a mais. Eu acho que o judicial depende um pouco mais de estudo, de análise de edital, de tudo mais, porque podem ter coisas na matrícula ali que você precisa ter um pouquinho mais de entendimento jurídico, e não é o meu caso, não tem informação jurídica. Então eu preferi começar pelo extra, pela questão do financiamento e pela questão da facilidade, da simplicidade, porque não tem tanto risco assim. Porque a Caixa Econômica, o banco em si que está retomando o imóvel, vai registrar na matrícula que consolidou aquele imóvel na sua propriedade, e a partir daquele momento o banco vai ofertar em leilão. Então o risco é muito baixo de acontecer algum problema, porque o banco já está com a propriedade do imóvel, né? E existe um contrato de alienação fiduciária com a pessoa que comprou. No caso de uma ação judicial contra essa pessoa, esse imóvel não é nem colocado às vezes na questão se a pessoa tiver alguma dívida, alguma coisa. Esse imóvel não é da pessoa, ela ainda está alienada ao banco, então não existe aquele risco de constar na matrícula algum tipo de alienação, né, no nome da pessoa lá. Como existe penhora e tudo mais, né? Então, o judicial ele é um pouco mais arriscado, você precisa ter um pouquinho mais de entendimento. Então, eu preferi começar pelo extra ali, vamos estudando, aprendendo, pegando o jeito da coisa. E mais pra frente, sim, daí eu pretendo ali, quando tiver um pouco mais de capital, a gente sabe que daí as oportunidades são maiores, são ainda maiores e melhores, porque você acaba tendo uma margem maior, pegando imóveis às vezes melhores, né? Mas então foi dessa forma que eu decidi começar nos leilões imóveis. Foi pensando na forma de investimento que fosse rentável. Para vocês terem noção, esse imóvel eu estou ofertando ele a R$250 mil. Para a região ali é um valor que está dentro das possibilidades, né? Vou tentar ofertar nesse valor aí. Eu sei que com reforma e tudo vai sair cerca de R$190 mil, o pacote completo do imóvel. Vou me dele por 250. Não pretendo pagar agora nesse primeiro o ganho de capital, né? Que é aquele 15% sobre o lucro. Pretendo usar a isenção, porque a gente tem isenção a cada 5 anos, né, desse imposto. Então eu pretendo usar nesse primeiro, então eu vou ganhar mais uns 6 mil, então vai dar 55, 60 mil reais, mais ou menos de lucro líquido. Agora para pensar, né, que eu não tinha nada, tinha R$0 atrás, então me alavanquei 2 vezes, estou com o imóvel quase pronto, faz 2 meses, paguei a primeira parcela essa semana e já estou conseguindo terminar ele, concluir para colocar para venda. Então foi dessa forma que eu entrei nos leilões e fiz a minha primeira arrematação, né? Agora falando um pouquinho sobre a experiência do imóvel, como foi a minha experiência da arrematação, né? O que aconteceu nesse processo aí, até a escolha do imóvel, tudo mais, por que eu escolhi aquele imóvel. Eu vinha raspando já os imóveis caixa há algum tempo, né? Para quem me acompanha aí sabe que eu tenho um robô de extração, vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre esse robô. Eu vinha extraindo os imóveis com o tempo, acompanhando. Vi várias oportunidades, tentei arrematar algumas, acho que umas 2 ou 3 mais ou menos eu tentei. E esse imóvel eu olhei e falei, cara, tá velho, tá feio esse imóvel, né? E lá na minha planilha tava dando que eu ia ter mais ou menos uns 30 mil de lucro. Por quê? Porque a Caixa, ela avalia pelas condições atuais do imóvel. Então, o preço de avaliação dele estava em R$199 mil, considerando as condições que ele estava. Ele estava numa condição péssima, né? Pra quem acompanhou, olha aqui na foto, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como ele estava, né? Ele estava muito feio. Então, naquelas condições, 199 mil, mas a reforma, a repaginada que eu dei naquele imóvel foi grande. E vou pedir o valor de mercado ali, considerando ali toda a melhoria, né, a benfeitoria no imóvel. Então, aí eu arrematei esse imóvel no dia 26 de setembro. No fim de semana seguinte eu já fui lá, porque eu sabia que... Eu passei uma semana anterior lá e percebi que ele estava desocupado, esse imóvel. Eu vi lá que não tinha ninguém morando, falei, cara, vai ser melhor ainda, né? Mais fácil a gente acessar ele, a gente poder já fazer a reforma. Fui lá no fim de semana seguinte com o termo de arrematação já, para que surgisse algum imprevisto, o Leandro pudesse ter uma comprovação de que eu arrematei aquele imóvel no leilão Caixa. E com aquele termo mesmo, eu bati palma, não tinha ninguém lá perto, falei com vizinhos ali. O vizinho me passou o contato da antiga proprietária. Na verdade não era a antiga proprietária, era a filha dela, algo assim, era um parente lá.
E falei pra ela, né? Falei que tinha arrematado aquele imóvel leilão, né? Perguntei se ela já sabia da situação do imóvel. Ela falou que já sabia, estava ciente já do que estava acontecendo. E informei pra ela que a gente iria acessar o imóvel. Ela não contrapôs. E ali a gente acessou naquele fim de semana seguinte mesmo. Na quarta-feira eu arrematei. Quando foi no sábado eu já consegui acessar o imóvel, chamei chaveiro e tudo mais. E já abri o imóvel. Fiz toda a listagem do que eu queria fazer de reforma. Ali a gente já tinha noção do que sairia mais ou menos, né? Eu tinha a pretensão de gastar o 10 mil mais ou menos, né? A pretensão de gastar só isso, eu não queria fazer tanta coisa. Mas aí olhando bem, falei, cara, eu acho que é melhor fazer bem feito, porque não tá legal esse imóvel. O piso dele tava afundado, acho que com o tempo foi compactando o solo, né? Porque é uma casa de mais de 10 anos. Pelo que eu entendi ali, né, eu olho na região, é um grande condomínio ali de várias casas, aquelas casas padrão caixa, aquelas casinhas antigas ainda. E aí o solo vai trabalhando com o tempo, né, vai compactando e afundou o piso. Eu falei, cara, piso a gente vai ter que trocar, pintura, telhado tava feio também, tava bem, né, sujo ali. Então pensei, cara, vamos fazer uma reforma mais legal. E estimei ali uns 15, 18 mil reais mais ou menos. E cara, por incrível que pareça, muitos nos comentários disseram ali nos vídeos anteriores que não, vai passar desse valor, né? Vou deixar até print de alguns comentários aqui. Vou printar aqui e mandar pra vocês os comentários, falando, vai gastar o dobro disso, 30, 40 mil reais. Mas não, a gente conseguiu ficar dentro desses 20 mil reais. Na verdade deu 18 mil reais um pouquinho ali. Pra vocês saberem, né? Eu levei, lá no começo, eu levei um golpe ainda de um cara. Não foi, na verdade, foi bem golpe. O cara, ele foi lá fazer orçamentos e tudo mais. Começou o trabalho, dei uma entrada pra ele de 2 mil reais. O total da reforma estava acordado em 7.500 reais. Ele ia fazer só a parte de mão de obra. Eu dei 2 mil de entrada, né? Fui besta também, não deveria ter dado esse 2 mil já de cara assim. Como a experiência, né? Falta de experiência às vezes acaba pegando, né? A gente vai aprendendo e, cara, não faço mais isso, porque eu acho que hoje em dia eu já penso diferente, né? Penso que a pessoa tem que ir lá iniciar o serviço e depois receber algo, né? Então essa pessoa recebeu esses 2 mil reais e acabou fazendo um pouquinho do trabalho e não apareceu mais. Aí eu fui atrás da pessoa e tudo mais, então foi 2 mil que acabei perdendo, mas que tô atrás já pra recuperar, né? Vai ter uma audiência agora essa semana com o cara, já tô resolvendo de outra forma isso aí, porque já tentei conversar com ele e tudo mais e não deu certo. Mas enfim, né? Experiência, aprendizado. Então, somando com esses 2 mil reais, vai dar os 20 mil reais. Mas retirando esses 2 mil, não foi incluso, não é um valor de reforma mesmo, daria 18 mil. Então cara, ficou assim bem dentro. Mas um ponto importante é que eu fiz grande parte da reforma, praticamente metade do que tá lá fui eu que fiz. Contratei um profissional para fazer piso externo e interno. Ele fez toda a remoção, fez o nivelamento dos pisos dos quartos para instalação do laminado. Os laminados foi eu que instalei. A pintura foi eu que fiz, a parte da lavagem do telhado, a parte do fundo lá, alisar as paredes, era uma textura lá, né? Tive que alisar as paredes, aprender a fazer isso porque eu não sabia. Então assim, se eu fosse pagar tudo isso que eu fiz, com certeza sairia ali perto dos 30 mil reais. Mas como eu consegui abraçar ali muita coisa, como é o primeiro imóvel, né? Eu quis estar mais envolvido para poder ter um lucro melhor, né? E agora, inclusive, tô indo pra lá, né? Toda manhã, como eu sou servidor público, eu trabalho 7 horas por dia. A parte da tarde, isso é uma vantagem, né? Sei que muita gente não tem essa vantagem. Na parte da tarde eu trabalho das 12h às 7h, então de manhã ali eu levo meus filhos pra escola nesse horário, já vou direto pra lá e já faço alguma coisa que dá pra fazer ali em 3 horinhas. E inclusive hoje eu vou instalar a lixeira lá. Vou instalar a lixeira, vai deixar a frente bonita. Mas aí a parte da reforma achei que foi assim, bacana, porque cara, faz 2 meses apenas, né, que eu rematei. Faz 2 meses que eu dei lance lá atrás do leilão. Para pensar que em 2 meses eu consegui fazer todo o planejamento, por mais que eu tenha levado o golpe ali, atrasou minha vida, porque eu não tinha profissionais de confiança ainda nos meus contatos, né? Hoje eu já tenho um profissional de vidro, de vidraceiro, que foi instalar algumas coisas, o pedreiro e tudo mais. Então você vai criando uma lista de contatos. Eu não tinha, então fui tentando descobrir e peguei esse cara que acabei levando esse atraso aí. Mesmo assim, né, 2 meses depois já tá quase pronto o imóvel. Então eu achei que ainda assim foi muito interessante, porque a gente deu a grande sorte de pegar o imóvel desocupado. Mas eu afirmo pra vocês que aqui casa dá bastante trabalho. Ainda mais se você se envolve na reforma, dá bastante trabalho, precisa de planejamento, organização.
precisa ali passar em material de construção, ver lista. Então, tudo isso é bem trabalhoso, ainda mais se você pega uma casa como eu peguei, que ela estava bem danificada. Até eu comentei com a minha esposa brincando, né? Falei, cara, próxima vez acho que eu vou pegar um apartamento na próxima arrematação aí. Porque o apartamento ele é mais simples, ele só tem a parte interna para fazer, né? Só que eu acho que a casa ela tem mais visibilidade, ainda mais uma casa fora de condomínio, que era o meu caso. Isso acaba dando mais visibilidade. Quantas pessoas passaram da frente nesse período perguntando de aluguel, perguntando do imóvel, se estava vendendo, se não estava. Então, tudo isso dá visibilidade do imóvel, né? E você acaba, às vezes, fechando igual... Surgiu uma moça que está muito interessada no imóvel, um casal. Inclusive, eles queriam fechar, mas aí, por questão financeira ali, eles não conseguiram. Mas ela ainda está na lista ali de espera, pode ser que ela ainda volte. Mas mesmo assim, a gente não vai esperar, não vai aguardar, já vai colocar para venda mesmo, para receber ofertas aí. Como que a gente vai fazer essa venda, né? Como que a gente vai fazer esse anúncio dessa casa? A gente vai colocar a placa na frente e não sei se você sabe desse recurso que o Google tem, né? O Google Sites. O Google, se você tem uma conta no Google, você consegue criar lá um site gratuitamente. É bem simples de mexer, fácil de editar. Você publica esse link, ele fica publicado na internet e você consegue usar ele para anunciar, né? É isso que eu vou fazer. Eu fiz isso com o meu terreno, eu tinha um terreno aqui em Castelo Grande também. E eu fiz esse tipo de estratégia. Eu peguei, fiz um site bonitinho com as fotos do imóvel, fiz com a metragem, valor, todas as questões. Fiz o anúncio na internet com esse mesmo link aí, sem precisar fazer site, coisa nada, coisa profissional, é coisa simples, né? A pessoa precisa saber as informações. Então a ideia deve ser criar um banner, com esse link, gerar um código QR que você consegue gerar na internet e colocar nesse banner, colocar na frente lá, a pessoa vai ler e vai acessar diretamente esse site com as fotos, imagens, vídeos. A pessoa vai ver o vídeo, vai ver a casa por dentro, tudo ali mesmo no site. Se ela estiver mais interessada, ela vai querer visitar, né? A gente quer poupar também o nosso trabalho de ficar vindo aqui visitar muitas vezes. Às vezes a pessoa, né? É bom que ela vê, porque as pessoas que nos chamarem, obviamente vão estar muito mais interessadas, porque elas já viram o vídeo, viram fotos da casa ali no próprio site e depois vão visitar o imóvel, né? Eu acho que a estratégia às vezes de colocar lá o link do WhatsApp, conversa com a pessoa e vai visitar, a pessoa olha dentro e fala, não gostei, é muito pequeno. Aí vem a próxima. Então, dessa forma que a gente vai fazer, fica melhor, porque você coloca vídeo, coloca foto da interna, a pessoa, antes mesmo de visitar, ela já sabe como que é lá dentro. Ela vai visitar, mas para confirmar que ela realmente se interessou, né, e vai fechar, de repente, com o imóvel, né. Então é uma estratégia que a gente vai tentar inicialmente colocar nesse site. E ali você consegue criar facilmente arrastando os elementos. Ele é bem simples de criar, na verdade. Ele não tem muito recurso, mas ele é o que precisa a gente vai ter já, né? Para você que está começando, cara, eu digo uma coisa. Não tenha medo de arriscar, mas antes se planeje, veja se os números fecham. Continua acompanhando o canal, porque eu vou postar a forma como eu faço meus planejamentos aqui. Então você consegue, antes mesmo de entrar no imóvel, saber exatamente quais serão os seus custos. Não exatamente porque não tem como saber exatamente, mas você consegue ter já uma grande noção de como serão os custos envolvidos. Então você não entra no escuro, né? Selecionando o imóvel, ver bem a região, se tá bacana. Dá uma olhadinha no imóvel, às vezes, antes, se você conseguir, né? Obviamente, ir lá olhar, é a melhor coisa você ir pessoalmente, porque pela internet, às vezes, você não consegue tanta informação, é melhor você ir pessoalmente. Se for em condomínio fechado, por favor, cara, não esqueça de levantar as dívidas de condomínio. Eu nunca arremate um imóvel sem saber dessa informação. Cara, o que eu já vi de imóvel que estava interessante o preço, fui buscar a dívida de condomínio, 70 mil reais de dívida de condomínio. Aí pense, cara, se você arremata um modelo, você leva a dívida e perde todo o teu lucro. Você vai trabalhar de graça pro outro, né? Ou senão no prejuízo ainda, né? Então, presta atenção, cara, nas dívidas. Olha a dívida certinho, não tenha preguiça de ligar pro síndico, ir lá pessoalmente. Veja se realmente tá sem dívida ou se a dívida é baixa. Se você não conseguiu, porque acontece você tentar e não conseguiu, o síndico não informar, ou a administradora, que hoje em dia todos os condomínios têm administrador, então às vezes a administradora não quer informar, mas uma estratégia para você conseguir essa informação é sempre manda a matrícula, fala que a Caixa consolidou a propriedade do imóvel e que agora o imóvel não pertence mais à pessoa e que você não quer informações pessoais da pessoa, você quer informações do imóvel, que não são informações da pessoa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege a informação da pessoa física e jurídica, mas nesse caso é a informação do imóvel. Você não está querendo saber a informação da pessoa que está morando lá dentro.
né? É simplesmente a dívida de condomínio e IPTU. IPTU você consegue na prefeitura, e condomínio você precisa falar com o síndico e tentar, às vezes, contato com a administradora. Teve um condomínio que eu fui atrás de informação, tava bem interessante, uma região bem legal de Curitiba. Eu falei, cara, que legal esse imóvel, tá bacana, metragem legal, outros imóveis ali bem valorizados naquele mesmo condomínio. Fui olhar a dívida de condomínio do imóvel, cara, desde da compra do imóvel lá atrás, da administradora, lá atrás, fazia o quê? 7 anos, nunca foi pago. Então pense, eram 7 anos de condomínio atrasado, acumulando juros e tudo mais. Então é inviável você arrematar isso. Quando que esses imóveis serão arrematados? Serão arrematados a partir do momento que a Caixa quite as dívidas de condomínio. Existe uma fase do leilão, né, em que passa pelos primeiro e segundo leilão, depois vai para a venda direta e tudo mais. Existe uma fase que a Caixa quita essa dívida de condomínio. Então ela vai quitar para você, e aí as pessoas vão arrematar e vai acabar valendo a pena nesse momento. Mas aí, logicamente, a concorrência vai aumentar, né? Então, observa bem esses custos, observa se não tem IPTU atrasado. Essa casa que eu peguei tinha 2 anos de IPTU atrasado, deu cerca de R$800, mais ou menos. Então, presta bem atenção nisso, porque para não levar atraso. Fazendo toda essa tarefa de casa, olhando todas as informações imóveis, é bacana, é legal? Beleza, vamos agendar aqui a data do leilão. A minha agenda vai ser dia tal. Normalmente começa às 10 da manhã, mas dá uma olhadinha no seu lote, que se for um lote muito no final, ali 200, 300, esse lote vai ser leiloado só na parte da tarde normalmente. O que acontece, né? Abriu o primeiro lote e vai começar a correr o relógio. Aí foi arrematado ou não foi, abre o segundo lote e assim vai, em sequência. Então demora muito. Então até chegar no lote 200, 300 vai ser só na parte da tarde, às vezes meio-dia, 1 hora da tarde. Então, para você saber como funciona, já vai chegando no horário, você chega lá. Como que eu fiz? Eu sabia que eu queria aquele imóvel, dei lance, o cara cobriu, dei lance de volta, sem dar tempo dele, sem dar aquele tempo do relógio, né? Só fui dando lance até a meta que eu tinha. Aí o cara percebeu, acho que não ia parar de dar lance e desistiu, né? Então ele parou em 152 mil. A gente tá chegando aqui na casa. Olha pra vocês, tem esse mercado pela direita que a gente passou aqui. Ali na frente tem o parque, é o Parque Verde. Deixa eu até entrar lá pra mostrar pra vocês. Então, a casinha fica aqui pro lado esquerdo, nessa rua aqui. Vai virar aqui e acabei seguindo reto. Vou mostrar pra vocês aqui o parque. Cara, fica pertinho, ó, dá 2 quadras do parque. Aqui é o Parque Verde, é o principal parque da cidade aqui. Inclusive fazem decoração de fim de ano aqui, ó. É bem bacana o parque, cara, muito legal. O pessoal vem correr, tem um lago ali. Ó, Fazenda Rio Grande, lá atrás. Ó, o parque bem legal, cara, muito, muito legal. Todo mundo gosta desse parque, é numa região bem bacana aqui. E aqui eles fazem decoração de Natal, de fim de ano. Inclusive agora vai ter as decorações, né? A gente tá animado porque vai ter uma circulação maior de pessoas, né? Aí a queima de fogo da cidade eles faziam na parte superior da cidade. Agora, esse ano passado eles iam fazer aqui, tinham planejado, acabaram cancelando. Mas eu acredito que logo as queimas de fogo serão aqui também, porque daí tem aquele lago, né, lá na frente, tá vendo? Tem um lago na frente lá, e acredito que eles soltem lá, talvez uma balsa, uma coisa. Não é tão grande o lago, mas é uma queima de fogo na cidade que deve lotar nessa região no fim de ano. Então, essa é a grande vantagem dessa casa. Eu falei, caramba, cara, é pertinho do Parque Verde. Deixa eu voltar agora ali e mostrar pra vocês onde fica a casa. Então é isso, pessoal, é mais nesse sentido que foi pra vocês. Tem que fazer essa análise, dar uma olhada, ver com calma, com cautela. Depois de arrematar, chega lá, conversa com a pessoa que tá lá morando lá ou ocupando o imóvel, né? Muitas vezes não é nem o dono da casa, é um cara que paga aluguel na casa lá, que paga, às vezes paga aluguel até pro dono anterior, né? Mesmo se o dono tem a propriedade do imóvel, ele não cobra aluguel. Então as pessoas, né, elas vão extraindo o máximo que puder do imóvel, né? Mas enfim, é isso. Vou virar agora aqui e vou mostrar pra vocês onde fica a casa. Então aqui, ó, 200 metros, vamos à frente aqui, o mercado pro lado esquerdo. Então, tem um mercado grande aqui, lá na frente tem material de construção, tem ponto de ônibus, a próxima rua lá tem linha de ônibus, né? E virando aqui tá a casa pro lado direito. Vamos lá. Chegamos na casa, gente, olha. Então, aqui tá a casa, olha só, cara, tá linda. A gente colocou na frente aqui um xaxinzinho, um gramado. Inclusive eu arrumei aquela parte dali, porque era uma parte que tava abandonada, né? Tava solta ali, não tinha
ninguém cuidando. E como essa parte de muro, ela faz parte do condomínio na parte de dentro. É uma horta aqui, o pessoal fez uma horta. Então não tem dono esse pedaço aqui. Então, cara, eu pensei, cara, se eu não cuidar, se o vizinho ou a pessoa que comprar aqui não cuidar, ninguém vai cuidar desse pedaço. Então o que eu fiz? Peguei, limpei até lá, coloquei pedra lá, comprei um pouquinho mais de grama, adicionei aqui, coloquei as moreiazinhas aqui, então, só pra ficar mais bonitinha a entrada, né? Então, essa é a casa. A gente tá trabalhando agora pra finalizar e vender, colocar a venda já. Cara, ficou muito lindo. Por isso, pessoal, quero agradecer a presença de todos no vídeo. Dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Fala comigo lá no Instagram se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação. O que for aprendendo, for tirando informação, vou postando no canal aqui pra vocês. Vai acompanhando, nos segue, nos acompanha aí, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, muito obrigado. Veja novos vídeos aqui, vou deixar sugestões pra vocês. Até logo, tchau, tchau.